Você trouxe a sua Bíblia? Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Pode deixar assim, isso. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Nós vamos ler versículos que estão em Isaías e versículos que estão em Mateus. Então, para adiantar, você já abre em Isaías 26 e em Mateus capítulo 7. Marca a sua Bíblia com papel, com alguma coisa. Isaías 26 e Mateus capítulo 7. Amém? Amém? Nós vamos meditar nisso. Isaías 26 e Evangelho de Mateus capítulo 7. Enquanto isso, vamos cantar esse hino em nome do Senhor Jesus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. O versículo que vamos ler é o versículo 4. Isaías 26, 4. Podemos ler? Responda-me. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente. O que significa a palavra perpetuamente? Perpetuamente significa algo momentâneo? Perpetuamente significa algo por pouquíssimo tempo? Perpetuamente quer dizer sempre. Perpetuamente quer dizer eternamente, para sempre. Então a palavra de Deus diz para nós confiarmos no Senhor. A palavra de Deus diz para confiarmos no Senhor perpetuamente, sempre, sempre, sempre. Esteja tudo muito bem ou nem por isso. A situação pode estar muito bem, podemos estar vivendo um momento maravilhoso, podemos estar vivendo uma fase da nossa vida onde tudo está a mil maravilhas, tudo está bem, então eu confio no Senhor. Mas se porventura um problema se levanta, uma situação difícil aparece, eu deixo então de confiar no Senhor?
o momento em que mais temos que mostrar a Deus que confiamos nele é nos momentos em que tudo está bem ou no momento em que tudo está mal? Não ouço vocês. No momento em que tudo está mal, é aí que eu mostro que eu realmente confio no Senhor. Porque existem pessoas que dizem que confiam em Deus e que até batem a mão aonde? No peito, dizendo: eu confio em Deus, porque tudo está bem. Mas quando surge um problema, quando levanta-se uma situação difícil, ela já não diz que confia. E há alguns casos até em que a pessoa chega a blasfemar contra Deus, ela chega mesmo até a ofender a Deus, como se a culpa de tudo estar mal fosse de quem? Como se a culpa fosse dele. Quem confia em Deus, confia mesmo. Quem confia em Deus, confia quando tudo está bem e confia muito mais quando tudo está mal. Quem confia em Deus, faz de Deus, como diz esse versículo, faz de Deus a sua rocha eterna. Quem confia em Deus, faz de Deus a sua rocha eterna. Quem confia em Deus, faz de Deus a sua rocha eterna. Você vai entender o que é rocha eterna. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo a seguir, 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha mesmo? Nós lemos o versículo de Isaías 26, versículo 4, que dizia que Deus é o quê? O que é a rocha mesmo? Deus. Aqui em Mateus 7, 24 diz que a pessoa, ela ouve a palavra, mas não basta somente ouvir, tem que pôr a palavra em quê? Em prática, tem que praticar, tem que pôr em prática a palavra de Deus. Então você que está aqui, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina a falar a verdade ou falar mentira? Então, se eu ouço a palavra de Deus me ensinando a falar somente a verdade, então eu tenho que abandonar o quê? A mentira. Eu não posso falar mais mentira, porque a palavra de Deus me ensina a falar verdade. A palavra de Deus ensina eu guardar no meu coração mágoas contra alguém, ou me ensina a ter um coração limpo e puro? A palavra de Deus me ensina a ter um coração limpo e puro. Então eu não tenho que ter mágoa de ninguém. Se eu tenho mágoa contra alguém, eu tenho que ir pedir perdão. Se alguém então tem algo contra mim, sou eu quem vou perdoá-la. O meu coração tem que estar limpo. No Evangelho de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem o coração limpo vai ver Deus. Ver Deus significa vê-lo lá na glória, no céu. Quando morrermos e formos salvos, vamos vê-lo, como diz o Apocalipse, face a face. Nós vamos ver Jesus face a face. Mas ver Deus hoje significa vê-lo na nossa vida, significa vê-lo na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério. Quem não vê Deus na sua vida é porque não tem o coração
limpo, porque ele disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque vão ver a Deus. Você tem visto Deus na sua vida? Você tem visto Deus na sua saúde? Você tem visto Deus na sua vida financeira? Você tem visto Deus no seu casamento? Você tem visto Deus na sua vida sentimental? Você tem visto Deus em todos os seus projetos? Você tem visto Deus na família? Porque se você não tem visto Deus, pode ser que talvez seja porque o coração não esteja limpo. Ah, senhor bispo, eu não vou perdoar ninguém. Aquela pessoa que me fez mal e eu é quem tem que ir a ela e pedir perdão? Ela que venha. Eu vou ter com ela e vou lhe pedir perdão? Ela que venha me pedir perdão. Pois é, mas da mesma forma que você pensa, ela também pensa. Enquanto você diz, eu não vou ter com ela, ela que venha ter comigo me pedir perdão, ela também diz o mesmo, ela que venha ter comigo, então me pedir perdão. Ou seja, ninguém vai pedir perdão a ninguém, e o coração permanece sujo. Então, quer pôr em prática a palavra de Deus? Perdoe. Quer pôr em prática a palavra de Deus? Peça perdão. Quer pôr em prática a palavra de Deus? Fale verdades e não mentiras. Quer pôr em prática a palavra de Deus? Obedeça o que lá está escrito. Lembra-se que está escrito em Êxodo 25, que fala sobre os ídolos. Está escrito no Salmo 115 também, que os ídolos são de ouro, são de madeira, são de pedra, que eles têm boca, mas não falam. Os ídolos, esculturas e imagens têm ouvidos e não ouvem, e necessitam de quem os carregue. Os ídolos, as imagens, as esculturas necessitam de quem os carregue às costas. Eu não quero um Deus em que eu é quem tenho que carregá-lo. Eu quero um Deus que seja Ele a carregar a mim. Eu não quero um Deus que eu o leve num andor. Eu não quero um Deus em que eu leve as costas num andor, numa procissão. Eu quero um Deus, é Ele quem me leva em seus braços. Mas eu ouço a palavra de Deus, eu vejo que lá está escrito que não se deve ter imagens, que não se deve ter esculturas, que não se deve se encurvar a elas. Então eu abandono isso e obedeço o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus fala do dízimo, não fala? Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei os dízimos à minha casa, e aquele que me obedecer nisso, eu abro as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas. É o dízimo, 10%, 10ª parte. Tudo que me vem às mãos, 10% pertence a Deus e não a mim. Então eu vejo isso na palavra de Deus, ou eu ouço, eu vou pôr em prática. Eu não estou praticando a palavra de Deus? Pronto. Então, praticando a palavra de Deus, eu faço de Deus a minha rocha. Venha o que vier, surja o que surgir, levante-se o problema que se levantar, a minha vida está onde? Está na rocha, está em Deus. Não acabamos de ler agora que os rios transbordaram-se, não é isso? Não está escrito aqui no versículo 25, não é isso? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. O que significa essa chuva que caiu, esses rios que se transbordaram e esses ventos que sopraram? O que significa isso? Os problemas que vêm contra nós. Os problemas vêm para toda a gente, não vem? Todas as pessoas enfrentam problemas. Problemas surgem na vida de todas as pessoas? Sim, de todas.
Mas quem são as pessoas que resistem aos problemas? As que têm a sua vida aonde? Sobre a rocha. Aquelas que têm a sua vida sobre a rocha. E desculpa perguntar de novo, quem é mesmo a rocha? É Deus. Quem tem a sua vida alicerçada sobre a rocha, quem tem a sua vida edificada sobre a rocha, sopram os ventos, transbordam-se os rios, cai a chuva, ou seja, vem o problema, seja ele qual for, a pessoa está firme, porque sua vida está sobre a rocha. Vocês estão compreendendo? O versículo 26, Mateus 7, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O versículo 27 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquela casa desabou. Por que que aquela casa desabou, gente? Sopraram os ventos, transbordaram-se os rios, aconteceu o mesmo que aconteceu contra a casa edificada na rocha. Aconteceu o mesmo. Os rios também transbordaram-se, os ventos sopraram fortes, mas essa segunda casa resistiu? Essa segunda casa resistiu? Por que que ela não resistiu? Porque fora edificada sobre a areia. Quem constrói uma casa na areia não tem alicerce. Na areia não tem alicerce, há colunas de concreto na areia. Quem constrói sua casa simplesmente sobre a areia, o primeiro vento que soprar, o que vai acontecer com essa casa? Vai desabar, vai cair. Então a pessoa que está na igreja, mas não tem sua fé no Deus vivo, não está ela edificada sobre a rocha que é Deus, mas ela está sobre a areia. Qualquer problema que se levantar, qualquer situação que ela enfrentar, o que vai acontecer com ela? Ela vai desabar, ela vai cair, vai sair da igreja, vai se afastar, vai se distanciar da presença de Deus, vai se distanciar da casa de Deus, que é a igreja, e tratando-se do caso até de quem faz a obra de Deus, distancia-se até mesmo da obra de Deus. Então pense nisso, por favor, e edifique a sua vida na rocha, edifique sua vida no Senhor Jesus, que a sua fé, que a sua vida esteja sobre a rocha que é Deus, porque venha o que vier, você vai estar firme, você vai resistir. Mas se você tiver a sua vida edificada sobre a areia, se você tiver a sua vida edificada sobre o nada, qualquer probleminha que se levantar, por mais o que pequenino que seja, o problema é o suficiente para te derrubar. O problema nem precisa ser grande, o problema nem precisa ser grave, pequenino mesmo é o suficiente para derrubar aquela pessoa, é o suficiente para afastá-la da presença de Deus. Vocês estão compreendendo? Me faz um sinal quem está entendendo. Então você tem que ter sua vida sobre a rocha, você tem que ter sua vida sobre Deus. Por exemplo, nós pastores, nós vamos e viemos, estamos, daqui a pouco já não estamos. Como diz a palavra de Deus, que o homem de Deus não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, vem um pastor, toma conta de vocês, fica por um tempo, é transferido, vem outro pastor, depois de um tempo aquele pastor também é transferido, vem outro pastor,
e você respeita a todos os pastores, aprende com todos os pastores, mas a sua vida nunca pode estar edificada no pastor. A sua vida tem que estar edificada em Deus. A sua vida tem que estar em Deus. Porque se você tem sua vida edificada, por exemplo, numa pessoa, seja pastor, seja obreiro, tem aquela pessoa uma responsabilidade na igreja. Se você apoia-se nela, se você escora-se nela, por exemplo, suponhamos que esse púlpito é o pastor, e eu sou a pessoa que me apoio nele. Olha só, eu estou o quê? Eu estou apoiado nele, eu estou encostado nele, o que acontece? Se esse pastor então é removido, se ele é transferido, ou até mesmo acontece, como já aconteceu, se o pastor sai da obra de Deus, se o pastor deixa a obra de Deus, seja porque se cansou de fazer a obra, seja porque pecou, seja porque fez algo errado, fez asneiras, e quando descobrimos que o pastor fez asneiras, ele é logo removido. É pena que o povo sofre, mas nunca veja de um pastor os maus exemplos, veja sempre nele o que? Os excelentes e bons exemplos. Você está compreendendo? Então, se aquele pastor é removido porque fez asneiras, porque fez algo errado, um pecado de má conduta, um pecado de caráter, se aquele pastor pecou, desagradou a Deus, desagradou até aos colegas de trabalho, desagradou até aos membros da igreja, aos obreiros, desagradou a nós, a quem acreditava, porque acreditávamos naquela pessoa, acreditávamos naquele pastor, acreditávamos naquele bispo, mas o certo é que não resistiu. Talvez a vida dele estava mesmo edificada onde? Não ouvi? Na areia. E quem tem a vida edificada na areia, acaba tentando levar o povo a edificar a sua vida também aonde? Na areia também. Então, eu não vou me apoiar nesse, eu não vou me escorar nesse. Enfim, eu respeito o homem de Deus, o pastor, prega a palavra de Deus, me ensina o bom caminho, o caminho da fé, o caminho de Deus, amém. Eu não vou ganhar maus olhos, não vou ganhar malícia por conta do erro desse, por conta do erro daquele. Porque tem muita gente que esteve conosco e hoje anda aí fora falando mal. Existem pessoas que estiveram ao nosso lado e diziam-se ser de Deus, mas atitudes hoje lá fora mostram ser de quem? Do diabo. E eu vou me deixar levar por isso? Eu vou julgar a obra toda pelo erro de um só? Eu vou julgar a obra toda pelo erro de uma pessoa só? Eu vou julgar a todos os pastores e bispos pelo falhanço de um pastor ou bispo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu vou julgar a todos os obreiros pela falha e pelo erro de um obreiro, de um ex-obreiro, de uma ex-obreira? Nós temos pessoas entre nós que são ex-pastores, que são ex-obreiros e obreiras, mas estão sentados na igreja como membros, estão na fé, só não estão mais com uniforme, só não estão mais fazendo a obra, mas estão sentados como membros, estão na fé, estão salvos, estão bem, graças a Deus, que são exemplos para nós. Mas às vezes julga-se todos pelo erro de quantos? De um só. Não faça isso. Não faça isso. Não ganhe maus olhos por conta disso. Não ganhe malícia por conta disso. Senão, sem você se aperceber, você está edificando a sua vida na areia e você vai afundar. Você vai acabar se afundando, você vai acabar se enfraquecendo, espiritualmente você vai abaixo. Amém?
Então eu quero fazer uma oração por você que quer colocar sua vida sobre a rocha. E tratando-se de rocha, você quer colocar uma rocha por cima de muita coisa que aconteceu, e você não quer mais olhar para isso, nem sequer lembrar disso, porque isso está te atrapalhando. Quem vive de passado é museu. Não tem um ditado assim? Quem vive de passado é museu. Os museus vivem do passado, exibem o passado, mas nós não vivemos do passado. Então para de ficar olhando para o passado, para de ficar, sabe, mas me aconteceu isso, mas me humilharam por causa disso, mas acabaram por me prejudicar por causa disso, acabaram por me falar essa palavra e magoou-me muito, ainda está aqui, eu fui tratado assim, eu fui tratado assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Põe uma rocha em cima disso, põe uma pedra pesada em cima disso, e vamos em frente, e vamos em frente, amém? Quando a mulher de um homem chamado Ló olhou para trás, transformou-se numa estátua de sal. E você está olhando para trás, você está olhando para trás. Mas então quer dizer, bispo, que eu vou me transformar numa estátua de sal? Não, não é isso, mas você parou no tempo. Estátua se mexe? Estátua se move? Como é que é uma estátua? Ou seja, a pessoa tal e qual uma estátua, o que aconteceu com ela? Parou. O tempo está passando, há pessoas, não é comparando e nem invejando a ninguém, mas há pessoas que chegaram depois e conquistaram, há pessoas que chegaram depois e estão vencendo, mas você parou. Aí chega alguém na igreja, logo se liberta do mal, logo perdoa, aí é batizada nas águas, se converte a Jesus, recebe o novo nascimento, aí vem o batismo com o Espírito Santo, aí aqui dentro do coração, meu Deus, eu quero ajudar o meu próximo, aí faz o CPO, curso preparatório para obreiros, aí é levantado para a obra e tal, e você? Igual a estátua de sal. Como diz o Senhor Jesus, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Terão que vir do Oriente, terão que vir do Ocidente, para sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, tomarem o lugar que pertence a quem? A mim? Não, daqui eu não saio, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, esse lugar é meu, está amarrado, em nome de Jesus. Que venha do Oriente, que venha do Ocidente, para juntar, para somar, para ser mais, mas que daqui eu não saio. Está compreendendo? Daqui eu não saio. Então não olhe para trás, não olhe para os maus exemplos, não olhe para os maus exemplos, não lembre-se dos maus exemplos. Quem quer que tenha passado aqui e tenha te deixado maus exemplos, esquece, põe uma rocha pesada em cima, acabou. Faz como o apóstolo Paulo fala: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Amém? O que ele disse? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que estão aonde? Adiante de mim, à frente. Acabou. Mas você fica só remoendo o passado, você fica remoendo o passado. É gente da família que não fala comigo, é gente que não sequer me cumprimenta, e é familiares meus que parecem mais meus inimigos do que outra coisa, e aí você fica parado olhando para tudo isso.
por causa daquela situação que até hoje não se resolveu, por causa daquele problema que até hoje não ficou resolvido. Dizem que ficou resolvido, mas na minha opinião não ficou resolvido, ficou mal resolvido, e por conta disso a minha vida parou. Não, sua vida não tem que parar por conta de nada disso. Vai em frente, vamos embora, vamos em frente, vamos na fé, amém? Põe a pedra pesada em cima de tudo, põe a rocha pesada em cima de tudo, e vamos para frente, vamos em frente. Amém? Quando alguém, depois dessa palavra, for falar com você algo referindo-se ao passado, você diz: lembra-se do que o bispo falou? Vamos para frente. Amém, pessoal? Vamos em frente. Quem vive de passado é museu. Não me fale do passado. Vamos em frente. Tá ligado? Eu quero fazer uma oração por você que é sincero, tão sincero quanto eu estou sendo aqui nesse momento. Eu quero que o senhor, eu quero que a senhora, eu quero que você, jovem, seja tão sincero, tão sincera quanto eu estou sendo aqui. Se a sua vida está sobre a areia, se a sua vida está sobre a areia, e você quer a nossa ajuda em oração, você vai vir aqui à frente do altar, o mais próximo, o mais perto de mim que você puder. Se você diz: bispo Rogério, a minha vida está sobre a rocha, graças a Deus, então amém, continue assim, amém? Se o Espírito Santo lhe move para fazer isso, e você identifica-se com o que foi falado, vem aqui na frente. Os demais fiquem de pé. Não fique olhando para o lado não, quem vai vir, quem vai deixar de vir. Não fique: mas quem será que vai lá na frente? Será que é membro? Será que é obreiro? Será que tem uniforme? Será que não tem? Será que está na igreja há muitos anos, há poucos anos, ou está voltando hoje? Não importa. Cada um tem que olhar agora para quem? Para si mesmo e não para os outros. Amém? Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos, por gentileza. Primeiramente, deixa-me orar por você. Em seguida você mesmo vai fazer a sua oração. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, ao encontro de cada pessoa que está aqui na reunião do resgate, aqui na nossa igreja em Ponta Delgada. Meu Deus, olhe para essa pessoa que é sincera, que é honesta, para admitir que sua vida está edificada sobre a areia. Os rios transbordaram-se, o vento soprou forte, a chuva caiu demasiadamente sobre a vida dessa pessoa, ou seja, os problemas se levantaram contra ela com ímpeto, os problemas se levantaram com força contra ela, mas porque sua vida está sobre a areia, ela desabou. Porque a sua vida está sobre a areia, ela caiu, ela afastou-se, ela desanimou-se. Há pessoas que podem até dizer assim: mas eu não me afastei não, eu tenho vindo nas reuniões, sim, eu estou sempre presente na igreja. Mas o afastar-se aqui é o afastar-se da oração, o afastar-se da leitura da Bíblia, o afastar-se de buscar mais a Deus, o afastar-se da confiança em Deus. Ela pode estar dentro da igreja, mas está afastada de tudo que poderia fazer para Deus, afastada de tudo que poderia ser para Deus. Mas humildemente, meu Deus, essa pessoa hoje ela pede o perdão e a ajuda ao Senhor.
Ó meu Deus, fortalece este povo, fortalece essas pessoas, meu Pai, que elas estejam, meu Deus, sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor. Que elas estejam sobre a rocha, meu Pai, a rocha eterna. Sim, Tu és a nossa rocha eterna. A rocha eterna quer dizer, para sempre cremos em Ti, para sempre confiamos em Ti. Venha o que vier, surja o que surgir, levante-se contra nós o que se levantar, nós não vamos deixar de confiar em Ti, nós não vamos deixar de crer em Ti, nós não vamos deixar, meu Pai, que nada nos desanime, que nada nos entristeça, que nada, meu Deus, nos faça distanciarmos da Tua presença. Eu te peço, meu Deus, fortalece o Teu povo, fortalece a todos os membros, fortalece os que estão regressando hoje, fortalece aos obreiros e obreiras, fortalece aos evangelistas, fortalece aos integrantes do Força Jovem, fortalece, meu Deus, desde o mais idoso até o mais jovem, meu Pai, até as crianças que estão agora na escolinha, na EBI, os recém-nascidos, todos sejam fortalecidos pelo Teu poder. Que a nossa vida, que a vida de todos nós esteja sobre a rocha. Abra os seus olhos. Então pratique isso, amém? Pratique, que Deus seja a sua rocha a partir de hoje e sempre. Que nada, absolutamente nada venha ali abalar, que nada venha ali estremecer, espiritualmente falando, mas que você esteja sempre firme. Graças a Deus. Vamos terminar aqui a reunião e vamos cortar a fita branca, amém? O que eu disse lá no vídeo que eu enviei para o pastor Regis? Que quando eu fosse cortar a fita branca, quais as palavras que sairão da minha boca? O senhor não mostrou o vídeo para eles? O que eu disse? Ou o que eu vou dizer? Seja cortado todo mal. Cabe você apenas dizer o quê? Amém, eu creio. Acabou. Tá ligado? O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu.